viajantes do infinito, tudo bom? Aqui eu estou no maior país do mundo, um país tão grande, mas tão grande, que um pedação dele fica na Europa e outro pedação dele fica na Ásia. Eu estou aqui em Moscou, na Rússia. Bom, eu vou dar agora algumas dicas para você que vem visitar Moscou ou que vem visitar a Rússia, sobretudo Moscou, que é onde eu estou agora. Em primeiro lugar, escolha muito bem a época que você vem, porque aqui na Rússia faz um frio danado. Se você vier nas férias brasileiras, que é em janeiro, aqui pode dar fácil 10 graus negativos. É por isso que a maioria das pessoas vem aqui nas proximidades do verão, entre junho, julho, agosto, que é o verão deles e fica uma temperatura bem mais amena. É o caso do que eu estou agora, eu estou em junho aqui. Se você vier a partir de abril, já dá para arriscar. O problema é que você pode pegar uma frente fria e chegar até a nevar. Então é mais seguro você vir aqui mais próximo do meio do ano, nas cercanias do chamado verão europeu, onde as temperaturas ficam mais amenas para o brasileiro. Porque veja bem, você pode até achar tudo isso bonito, cheio de neve, tudo branquinho. É muito bonito mesmo no primeiro dia. No segundo, terceiro, quarto, isso enche o saco e vai atrapalhar um bocado os seus passeios, tá legal? Essa época fica bem mais cheio, tá lotado isso aqui, claro, é a melhor época para visitar a Rússia. Os preços dos hotéis sobem um pouquinho, mas em compensação é o período do ano em que tem mais sol, é o período do ano em que os dias ficam mais claros, então é quando eu recomendo. A segunda dica que eu dou é o seguinte, olha que incrível, na Rússia os russos falam russo, e o russo é grego para o brasileiro, uma língua ininteligível. Para piorar, até o alfabeto deles é diferente. E para piorar mais um pouco ainda, a maioria dos russos não fala inglês ou não fala inglês com a mesma frequência que a gente vê em outros países europeus. Talvez pela influência soviética, numa época em que tudo que vinha dos Estados Unidos era rejeitado por eles. Portanto, uma boa dica é ou você vem com uma excursão, que já te dá todo o apoio e tal, ou então ao chegar no aeroporto você já compra um chip local, coloca no seu celular, porque aí você vai ter acesso ao Google Tradutor, você vai ter os mapas na sua língua, você vai poder baixar um aplicativo para traduzir cardápio, ou você pode inclusive comprar alguns chips que já são vendidos diretamente no Brasil, você recebe na sua casa, põe no seu celular e chega aqui, aí o seu smartphone pode te dar uma boa ajuda com essa questão da língua. Muitos restaurantes, inclusive, só tem o cardápio em russo, você pode resolver isso indo naqueles restaurantes que tem foto, que normalmente não são os melhores restaurantes, ou pedindo um menu em inglês, ou usando o seu tradutor do celular. A terceira dica é o metrô. Metrô em quase toda grande capital do mundo serve para te levar até as atrações. Mas aqui na Rússia o metrô é a atração, né? Os metrôs são suntuosos, opulentos. Eles vêm da época soviética, em que o governo considerava que o metrô seriam os palácios do povo. Então você tem metrôs chiquésimos aqui, com granito, mármores, esculturas, bronze. Então vale a pena você dar uma passeada por dentro do metrô, que de fato eles têm uma arquitetura, eles têm uma decoração opulenta, bem diferente dos metrôs da maioria dos lugares. A outra dica, claro, todo mundo pensa em Rússia, lembra do teatro Bolshoi, né? Então pode ser uma boa você, se você gosta, né? Porque balé, teatro não é para todo mundo que gosta. Mas se você gosta, pode ser uma boa verificar o que está em cartaz. Aliás, se você quiser ver o teatro Bolshoi, fique atento, porque é justamente no verão que são as férias deles. Então algumas dessas semanas, alguns desses meses sequer funciona. Se for querer assistir o Bolshoi, reserve com muita antecedência, tá legal? A quinta dica é uma dica que vale por um monte de dicas, que é a Praça Vermelha, onde estou agora. Essa praça tem mais de 500 anos. Ela começou originalmente aqui como um mercado ao ar livre. E ela tem o nome russo dela, né, vermelha, Krasnaya. E Krasnaya significa vermelha. Mas não significa apenas vermelha na língua russa, significa também linda. Portanto, a Praça Vermelha, Krasnaya, é uma praça linda. Mas será que eles chamam ela de Krasnaya porque é vermelha ou porque é linda? Os historiadores dizem que originalmente ela começou como uma praça linda, as pessoas consideravam isso uma praça muito bonita, mas com o tempo começaram a edificar esse monte de prédio aqui, e quase todos eles, o Kremlin, o Museu Histórico, eram vermelhos, né? Então, como
por essa predominância de prédios vermelhos, ela acabou sendo utilizada com esse duplo sentido, de Krasnaya, de bonita, mas ao mesmo tempo de praça vermelha. E se você, acho que Moscou merece uns 3 ou 4 dias, mas é quase inevitável que você comece sua visita por aqui, porque aqui é o coração de Moscou. E aqui ao redor disso tem um monte de atração, fica sempre fervilhando de gente, é o coração da cidade. O que acontece? Aqui ao meu lado, depois eu vou fazer uns inserts no vídeo para mostrar para vocês, tem o Kremlin, né, que é a sede oficial do governo. Aqui dentro é uma mini cidade, tem museu, tem teatro, tem balé, tem tudo que cobra ingresso, tem que agendar com antecedência, é bem disputado, mas é muito bonito o que tem aqui dentro. Um pouco mais pra frente, você tem o mausoléu do Lenin. Eles cultuam o Lenin, hoje nem tanto, né? Mas o Lenin foi uma figura importante, né, na fundação do Estado Socialista, e o mausoléu dele tá bem ali. Eu acho uma coisa um pouco de mau gosto, né? Visitar um mausoléu, você tem que ficar numa fila enorme, mais de 1 hora na fila. Eu não faria isso, mas se você é uma pessoa macabra, curte uma coisa meio necrófaga aí, você pode visitar o mausoléu do Lenin também. Outra coisa interessante, além do Kremlin e do mausoléu que tem aqui, é o Museu Histórico do Estado, que está à minha frente, eu estou vendo aqui, não é? Ele é muito bonito por fora, não é? E ele tem um acervo de arte russa. Eu particularmente acho um pouco enfadonha, né? Ele é muito bonito por fora, por ter toda essa arquitetura russa. A menos que você seja um grande apreciador de arte, eu não diria que justifica você ficar na fila, entrar lá, mas se você é um apreciador de arte, vá. A outra coisa que tem aqui à minha direita, que depois eu vou colocar no vídeo, é o Boom. O Boom tem uma história muito antiga, não é? Ele precede inclusive o Estado Soviético. Aqui eram lojas privadas, né? Ele começou como um centro privado de compras, e depois da Revolução Russa, em 1917, ele foi estatizado. Isso virou uma enorme magazine estatal. É GUM, G-U-M, né? E no alfabeto russo significaria Grande Loja Universal, ou seja, onde todos os soviéticos, a população ia comprar suas roupas, seus calçados. Aí nessa loja era o grande magazine, era o mapping dos soviéticos, era essa loja. Hoje em dia mudou completamente, né? Ela foi privatizada de novo, obviamente, né? Que acabou o comunismo na Rússia, e são lojas só chiquésimas, Gucci, Victor Hugo, enfim, só lojas chiquésimas. Eu adoro isso daqui, eu já fui 3 vezes. Uma vez eu comprei um sorvete, a outra vez eu comprei um cafezinho e outra vez eu fui só no banheiro, porque até o banheiro é pago, tá legal? Mas se você gosta de umas comprinhas, eu não tenho essas cabeças fracas, eu não sou consumista assim, eu sou uma mente muito elevada que já passei nesse estágio, mas se você curte consumismo, aí é um bom tempo disso, ou apenas passear, que vale a pena também, faz que nem eu, toma um sorvete, um cafezinho, não gasta tanto, tá show, tá legal? E agora, aquela que talvez seja a grande atração, a grande estrela, aquilo que você pensa quando você pensa em Moscou, que é a Catedral de São Basílio, né? Ela foi construída em 1561 por ordem do Ivan IV. O Ivan IV, se você não conhece, é o famoso Ivan o Terrível. Ele foi o czar que teve o maior tempo no poder aqui. E diz a lenda que Ivan o Terrível teria ficado tão encantado com essa obra que teria cegado o arquiteto que fez essa basílica para que ele nunca mais construísse nada tão belo assim. Essa história é muito provavelmente uma lenda, mas isso apenas mostra como o Ivan era terrível mesmo. E olha que legal, a maioria das catedrais do mundo, elas têm aquelas coisas são monocromáticas, aquela cor de pedra, ou quando querem ser opulentas, misturam branco com dourado, com ouro, e ela é muito diferente, porque essa mistureba de cores, então ela é realmente, de fato, uma catedral muito diferente arquitetonicamente, né? E muito emblemática aqui de Moscou, na Rússia. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que ela não tem muita atividade religiosa. Isso acontece porque o Estado socialista, o Estado comunista, de certa forma combatia, né, as religiões. Porque a gênese do comunismo, do socialismo, que é a teologia do Karl Marx, eles têm um materialismo dialético. E o materialismo dialético, de certa forma, não combina muito bem, ele não é muito compatível com crenças deístas, então o Estado soviético não estimulava muito a crenças em deuses ou em religiões, porque eles acreditavam que isso era incompatível com as crenças deles, e também porque lá no fundo devia ter um medo
que a igreja pudesse representar uma forma de poder paralelo e de alguma forma, em algum momento, questionar todo esse poder. Tá legal? Já foram 10 dicas para vocês aqui da cidade de Moscou. Mas se você quiser mais, se você quiser ainda mais, duas dicas alternativas para vocês. A primeira, você tem aqui o Museu Cosmonáutico, né? A gente associa a conquista espacial muito com os americanos, com a NASA para chegar à Lua, mas o fato é que os americanos sempre perderam para a Rússia. O começo da corrida espacial foi todo vencido pelos russos, né? A primeira nave a orbitar em volta da Terra, o primeiro ser vivo a ser mandado, o primeiro astronauta, tudo isso foi conquistas russas. O início da corrida espacial foi todo vencido pela Rússia e depois ela ficou para trás, obviamente. Ao longo da história, os Estados Unidos compilou uma série de vitórias nesse sentido, mas o começo do desbravamento espacial foi quase todo vitória da Rússia. Se você é um saudosista, meio nerd, curte esse tipo de coisa de viagem espacial, pode ser interessante visitar o Museu Cosmonauta como um passeio mais alternativo. Outro passeio alternativo é o Bunker 42, um bunker realmente da época da Guerra Fria, era onde eles imaginavam que na eventualidade de uma guerra nuclear, e olha que a humanidade já passou muito perto de uma guerra nuclear, era lá onde as pessoas se refugiariam. Eu fiz a visita, é legal, o padrão daqui, que não é um padrão de ingressos caros, né? Os ingressos para os museus custam, sei lá, 20, 25, 30 reais, né? Lá já é um pouco mais caro, custa hoje, né? O câmbio de hoje é alguma coisa como 2.200 rublos, que deve ser alguma coisa como 130, 140 reais. É uma visita de 1 hora, você desce lá. Esse é um inconveniente, são 18 andares, você desce 18 andares. Né? Eles têm um elevador, mas que eles não dizem pra ninguém que tem um elevador. Porque se todo o grupo, normalmente são 20, 30 pessoas que vão nessas visitas, se todo mundo quiser descer por elevador, leva muito tempo. Então, eles meio que escondem essa informação e só deixam para pessoas idosas, cadeirantes, cadeirantes não, quem tem bengala, né? Porque o acesso é meio difícil. Então, esteja preparado para subir e descer muita escada. É um passeio interessante, bem alternativo, que mostra como eram os bunkers, como eles se preparavam, como os generais se preparavam para a eventualidade de uma guerra nuclear, do qual, infelizmente, a humanidade já esteve bem próxima na época da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Tá legal? E, por fim, uma dica que talvez seja ainda mais legal é o seguinte: a Infinitum vai estar com um grupo para a Rússia em 2020. No verão europeu de 2020, a gente vai fazer um grupo aqui para a Rússia, super legal, individualizado, customizado, com meu acompanhamento desde o Brasil, com guias locais que manjam tudo desse local, para você aproveitar o melhor desse país, que é o maior país do mundo, tem a oferecer para você. Obrigado, espero que tenham gostado, e se gostaram, por favor, não deixem de curtir, compartilhar e assinar o canal da Infinitum. Um abraço infinito direto de Moscou.